Galerinha, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre frações, tá? Frações é uma parte importante porque você consegue resolver várias questões a partir do conhecimento. Então, o que a gente precisa saber em frações? A gente precisa saber as operações de soma, né? De subtração, divisão e multiplicação. Fração é qualquer formação, né? Qualquer número que esteja no formato P sobre Q, ou seja, o numerador sobre o denominador, de forma que o denominador tem que ser diferente de zero, né? Porque não existe divisão por zero. Como exemplo, ó, 1/3, 7/4. E também qualquer formação numérica que você consiga simplificar. Por exemplo, 6 sobre 9 é uma fração, mas você tem que reduzi-la ela à fórmula diminutiva, de forma diminuta. Então, você tem 6, você vai simplificar por 3. Tem que ser pelo mesmo número, tá? Dividiu tudo aqui por 3 aqui, ó, você mantém o mesmo resultado. 2/3 é exatamente igual a 6 sobre 9. As operações, então, mais importantes são essas que eu listei aqui, e a gente vai começar falando da multiplicação de frações, que é bem simples. Multiplicação de fração, você pega sempre o numerador e multiplica pelo outro numerador. O denominador multiplica pelo denominador. Então, ó, 1/3 vezes 2/5 vai ser 1 vezes 2, 2, 3 vezes 5, 15. Esse é o resultado dessa multiplicação. 3/4 vezes 4/3 vezes 3 sobre 2. Então, você pega aqui, multiplica em cima por em cima, ou seja, numerador vezes numerador, dá 12. Denominador vezes denominador. Então, vou ter aqui 12 sobre 6, que você tem que dividir, tem que reduzir, você vai ter 2. Ou seja, 12 dividido por 6 vai ter 2. A divisão ela é parecida. A diferença é que a gente vai multiplicar em cruz aqui, ó. No ensino fundamental, o professor ensina que a gente tinha que inverter a posição, né? Dá na mesma. Então, você pode pegar aqui e multiplicar em cruz, ó, 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 2 vai dar 6. Ou então você pode inverter, repete o primeiro e inverte o segundo, joga o 5 para cima e o 2 para baixo, aí você faz a operação de multiplicação que você aprendeu aqui em cima. Dá na mesma. Então, divisão de fração. Repete o primeiro e pode repetir o segundo ou multiplicar em x, ou então você repete o primeiro e inverte o segundo aqui, joga o 5 para cá e o 2 para baixo, e aí você multiplica como se fosse uma multiplicação normal. Às vezes a divisão ela vem nesse formato aqui, você tem uma fração, uma barra gigante, dividindo ela por uma outra fração. Então você vai fazer o quê? Você vai multiplicar os das pontas, né? 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Isso é multiplicação de fração. Na fração, o mais difícil costuma ser a soma, né? A soma de fração, você tem aqui para você somar 1/3 mais 2/5. Por que costuma ser mais difícil? Porque às vezes você precisa chegar no número comum aqui, no mínimo divisor comum aqui, para poder você ter o valor aqui. Então, eu tenho 3 e 5. A primeira coisa que você tem que observar é se os números aqui são divisíveis entre si. E aqui nesse caso não são. O 5 não dá para dividir por 3, dando o número inteiro. Então, o que a gente faz? A gente pega esses dois números, vem cá num cantinho e faz o MMC deles. Ó. 3 e 5, divide por 3, dá 1. Repete o 5, divide por 5, dá 1. Então, eu vou ter 3 vezes 5, 15. Então, eu volto aqui, boto 15 embaixo e faço a seguinte regrinha. Ó. 15 dividido pelo de baixo multiplicado pelo de cima. É sempre assim. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1, 5. Mesma coisa. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 2, 6. Então, a soma aqui vai dar 5 mais 6 dividido por 15. Vai dar 11 sobre 5. 11 sobre 15, né? 11 sobre 15. Que eu tenho 15 embaixo. Então, soma. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E repete o sinal do meio. Mesma coisa na subtração, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e repete o sinal. Vou dividir, vou ter 5. Dividir, vou ter 6. E repito o sinal. Aqui, repara que eu tenho 5 menos 6. Quanto que é 5 menos 6, gente? Você vai prevalecer o sinal do maior. Então, o sinal do maior é o 6. Então, menos 5 menos 6 é como se fosse 6 menos 5, vai dar 1. 5 menos 6 dá menos 1. Então, ó, vou ter menos 1 sobre 15. Então, faz a subtração, 5 menos 6 dá 1, e repete o sinal do maior, menos 1 sobre 5. Finalizando aqui a parte de fração, a gente vai falar rapidamente sobre dízima periódica infinita. Dízima periódica, a gente precisa, sempre quando você tem um número depois da vírgula, que ele segue até o infinito. Ó. Por exemplo, 0,7777, 3 pontinhos aqui, significa que esse número vai até o infinito, não para.
a gente precisa transformar essa dízima periódica no modelo fracionário, no modelo fração que a gente acabou de ver aqui em cima. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa dízima, 0,777, e vai falar que ela é igual a uma incógnita qualquer. Vai falar que é igual a n. E aí eu vou pegar e vou multiplicar isso por 10. Então, 0,7777 é igual a n. Escrevo aqui multiplicado por 10, então vou multiplicar tudo por 10, tanto que está antes da igualdade quanto que está depois. Eu vou ter, então, quando eu multiplico por 10 esse número aqui, a vírgula anda, ela vem para cá, anda uma casa. Então eu vou ter 7,777 igual a 10n. 7,777 é a mesma coisa que 7 mais 0,777. É só você desmembrar aqui, ó. 7 mais 0,777 é igual a 7,77. Eu desmembro aqui e repito 10n aqui. Mas esse valor aqui, ó, 0,777, eu já tinha dito antes que era igual a n, repara? Então eu vou substituir esse n no lugar disso. Então eu vou ter 7 mais n é igual a 10n. 7, então, vai ser igual a 10n menos n. E aí eu vou ter 9n igual a 7. Então eu vou ter n, ou seja, o valor da dízima periódica no modelo de fração é igual a 7 sobre 9. 7 sobre 9 representa essa fração infinita aqui. Quando você tem ela nesse formato aqui, ó, 18,7777, é como se eu tivesse 18 mais essa dízima. Aí você transforma isso em fração e soma com 18. Isso aqui você já sabe que representa a mesma coisa disso. Isso aqui foi uma questão do OG no concurso 2005, que a gente vai resolver posteriormente. Tá bom, galera? Isso é fração de forma bem rápida. A gente viu aqui multiplicação, só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Divisão, só multiplicar em cruz. E aí você vai ter a divisão de fração. E a soma aqui tem que sempre dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e obedecendo o sinal aqui, predominante aqui, tá bom? É bom também essa parte da dízima periódica aqui. Quem tiver dúvida pode mandar aí no grupo e compartilhe para todo mundo conseguir acompanhar.